Muito boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Fundação Rui Cunha, nesta que é a sessão que encerra o seu 7º aniversário. 7º aniversário que começou há exatamente uma semana, com um programa cultural e que depois caminhou ao longo de toda a semana com programas diversificados, que foram desde atividades com os mais jovens, até concertos, jazz e, claro, não podiam deixar de faltar as conferências jurídicas, as conferências de direito. No ano em que a RAEM comemora 20 anos, entendemos que é a altura de fazer um balanço, pensar um bocadinho naquilo que existe, no que é que será preciso alterar para os próximos anos, olhar um bocadinho para esta evolução fervilhante da sociedade de Macau e tentar enquadrar este ordenamento jurídico que todos nós falamos todos os dias, mas que por vezes é preciso sentar-nos ao final de tarde para conseguirmos perceber um bocadinho aquilo que é preciso alterar, mexer ou não mexer, sempre em prol da preservação deste direito único, que também personifica o tão falado país dois sistemas. Para isso, convidámos dois ilustres operadores do direito de Macau, juízes, ambos já exerceram funções de magistrados na RAEM, atualmente exercem funções de assessoria governativa igualmente na RAEM, são juízes desembargadores. E a ambos pedimos que fizessem um bocadinho o percurso, que percorressem connosco esta viagem de 20 anos ao longo do direito da RAEM, no que às duas traves mestras do direito diz respeito, ou seja, ao direito civil e ao direito penal, os quais vêm, como sabem, a partir dos compromissos firmados na Declaração Conjunta Luso-Chinesa, com vista precisamente a evitar rupturas pós-1999 e ordenamento esse que continua vigente até aos dias de hoje e continuará até 2049, assim esperamos. E, portanto, foi isso mesmo que foi pedido aos oradores desta tarde, a quem eu agradeço, em nome da Fundação Rui Cunha, a vossa presença. Muito obrigada. Eu acho que eles todos dispensam apresentações, de qualquer maneira. Ao meu lado está o Dr. Gil Oliveira, juiz desembargador em Portugal, ex-juiz do Tribunal de Segunda Instância da RAEM e atualmente a desempenhar funções de assessoria para o secretário da Segurança da RAEM. Depois temos o Dr. Carlos Campos Lopo, também juiz em Macau até 1999, igualmente juiz desembargador em Portugal e, presentemente, a desempenhar funções de assessoria para a secretária da Administração e Justiça. A moderar esta conferência, os meus agradecimentos também ao Dr. Luís Peçanha, assessor da Assembleia Legislativa. O formato desta conferência já sabem como é o costume na nossa casa. Os oradores farão uma primeira intervenção, finda a qual nós passamos de imediato a palavra ao público para que sejam feitas perguntas, comentários ou sejam apenas expressadas opiniões. Mais uma vez agradeço a presença de todos e espero vê-los muitas mais vezes aqui na Fundação Rui Cunha. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu não vou dizer muito, acho que o essencial já foi dito. Gostava apenas de realçar novamente os 7 anos da Fundação Rui Cunha e também cumprimentar o Dr. Rui Cunha por esta excelente iniciativa que tanto tem dado a Macau. E penso que hoje vamos ter mais um momento de reflexão com dois temas que, de facto, com interesse e com profundidade, permitem depois também, talvez, uma sessão de perguntas interessante. Eu talvez começasse, Dr. Carlos Lobo, talvez por este lado, e depois... Por favor, é a palavra. Muito obrigado. Antes de mais, queria agradecer à Fundação e ao Sr. Dr. Rui Cunha por este amável convite, interessado no sentido de participar neste evento. Queria também agradecer a todos os presentes e também aos meus companheiros de mesa e apresentar os meus respeitosos cumprimentos a todos
tentando dizer que, para mim, é de facto uma grande honra poder partilhar algumas das minhas reflexões com esta plateia tão especial que aqui está presente. Eu tentarei não vos maçar muito, porque acho que nestas situações o importante é lançar algumas questões e depois, enfim, propiciar a possibilidade de alguma reflexão em conjunto, mas proponho-me, enfim, a fazer aqui uma viagem, como o próprio tema da conferência assim indica, uma viagem pelo direito penal da RAEM, portanto, ou seja, da Região Administrativa Especial de Macau. Com este objetivo, vou essencialmente trabalhar 4 aspectos nesta minha apresentação. Tentarei, num primeiro momento, fazer uma pequena introdução, portanto, dando a ideia de que é para mim, e penso que não só para mim, o direito penal e o que é pensar o direito penal de uma determinada realidade, seja ela qual for. Portanto, eu penso que pensar o direito penal na RAEM não é diferente de pensar o direito penal em Portugal, ou em Espanha, ou em França, ou no Burkina Faso. Depois passarei a fazer uma pequena visita ao sistema vigente na Região Administrativa Especial de Macau, fazendo alguma reflexão, quer na matéria relativamente ao direito substantivo, quer também na matéria relativa ao direito adjetivo, sempre fazendo percursos breves, porque o tempo não me permite mais, e também porque, na verdade, a minha modesta sapiência não me permite fazer análises profundas neste domínio e noutro. De seguida, irei tentar salientar algumas inovações que me pareceram as mais importantes, ou que eu, pelo menos, achei mais interessantes no direito penal de Macau, portanto, nestes últimos 20 anos, depois da entrada em vigor dos Códigos de Penal e de Processo Penal, e, finalmente, lançarei apenas 2 notas de eventuais aspectos que podem ser, entre outros, momentos de reflexão. Feita esta introdução, passo então não irei ler, porque tenho aqui um trabalho que, embora não seja muito longo, mas é um bocadinho extenso, mas vou tentar salientar algumas notas que me parecem as mais interessantes para partilhar convosco. Como eu comecei por dizer, tem-se de facto por inquestionável que pensar o direito penal é olhar para todo um contexto político-social e jurídico-criminal de uma comunidade, surgindo esta vertente do direito como um corpo estruturante e orientador de uma sã e tranquila convivência entre os membros de uma certa e determinada sociedade. Assim, portanto, o direito penal surge, parece-me a mim, como uma forma de conferir estabilidade, de implementar harmonia ao corpo social, salvaguardando e fazendo respeitar valores que, num determinado momento, num determinado contexto histórico ou social, são valores que se assumem como o núcleo essencial da sobrevivência de qualquer comunidade humana. Assim, o direito penal é expresso em compêndio, seja ele no domínio do direito do substantivo, seja ele no domínio do direito adjetivo, e aqui faço um particular enfoque, porque há sempre um pouco a tendência, ainda há pouco dizia isto quando estava a falar ali com 2 senhoras jornalistas, às vezes há um pouco a tendência para, quando se fala no direito penal, olhar só o direito penal apenas como o direito substantivo, esquecendo-se o direito adjetivo, sendo certo que o direito adjetivo não deixa, apesar de ser um direito complementar do direito substantivo, não deixa de ser importantíssimo na defesa dos valores fundamentais que se pretendem acautelar com o direito penal, quer na vertente da proteção desses valores, quer na vertente da proteção dos diversos operadores, nomeadamente do arguido, em termos de defesa dos seus direitos e defesa do seu posicionamento enquanto sujeito processual. Por isso eu não consigo, de forma nenhuma, olhar para o direito penal tendo apenas em mente o direito substantivo, ou seja, aquela parte que é mais simples para as pessoas, nomeadamente para o comum dos cidadãos,
tem a ver com o crime de homicídio, o crime de roubo, o crime de ofensa à integridade física, e é um pouco isto que a maioria das pessoas olha e sente quando se fala no direito penal, esquecendo-se a outra vertente que é o direito adjetivo, que se tivermos um direito adjetivo coxo, deficiente ou pouco trabalhado em termos práticos, pode ser perigoso, não só para a defesa dos valores que se pretendem acautelar com a positivização das ofensas a valores que são essenciais para a sociedade, mas como tudo o resto que advém daí. Bom, e portanto, nesta medida, eu penso que é importante olharmos para esta área da vida do direito como uma área em conjunto e não apenas para o direito substantivo, que é o imediato e mais facilmente apreensível. Portanto, naturalmente que o direito penal da região administrativa especial de Macau, portanto, envergando linhas que ilustram a absorção de princípios internacionalmente reconhecidos, tem para mim que incorpora na sua matriz padrões culturais da sua população de características muito próprias, onde a confluência da cultura chinesa com a presença portuguesa é uma tónica que tende a sobressair. Sendo a análise histórica do direito penal uma excelente ferramenta para se ter a compreensão da dogmática penal e da política criminal de um concreto espaço geográfico, importa calcorrear ainda de forma breve o que foram neste domínio os passos encetados desde a implementação da RAIAN. Como eu disse há pouco, decorreram mais de 20 anos desde a vigência do Código Penal e do Código de Processo Penal de Macau, portanto, já há alguma história nestes compêndios, e bem assim, a região administrativa especial de Macau está prestes a alcançar 20 anos de existência. Portanto, 20 anos já significa claramente maioridade, portanto, quando sei a maioridade é atingida aos 18 anos, e portanto já há um crédito de 2 anos em relação à maioridade. E, portanto, isto tudo me permite pensar e aceitar que há, de facto, uma prática e uma vivência judiciárias próprias e, obviamente, com história já sedimentada. Portanto, partindo destes pressupostos, cumprirá equacionar se será ou não o tempo de, partindo desta experiência e deste saber adquiridos, olhar ainda a toda uma nova realidade surgida e a toda uma evidente evolução e crescimento da sociedade, pensar todo este caminho traçado e serenamente fazer um balanço deste tempo todo vivido. E é isto que eu acho que se está aqui a fazer, ou seja, estamos a avaliar, não queria muito usar esta expressão, talvez não seja mais feliz, estamos a ponderar e estamos a refletir o que é que existe depois destes 20 anos e desta tal maioridade atingida, e se na verdade o balanço é um balanço que tem já alguma história, e eu atrevo-me, antecipando coisas que tenho para dizer à frente, atrevo-me a dizer que sim, que na verdade há uma história evidente, há uma história clara, e até me atrevo a dizer outra coisa, e digo isto sentidamente, até porque, de certo modo, eu tenho algum benefício em relação a muitas das pessoas que aqui estão, com todo o respeito. É porque eu estive ausente uns anos e voltei. Portanto, o que me permitiu fazer, enfim, algum luto, digamos assim, se é que eu tive que fazer algum luto, não foi propriamente um luto, mas permitiu-me algum distanciamento daquilo que eu vivenciei e daquilo que eu agora estou a vivenciar. E, na verdade, tudo o que me tem sido oportuno verificar, possamos nós concordar ou não com determinadas soluções, com determinados caminhos, enfim, que possam ter sido seguidos, o que eu acho é que, na verdade, esta história de 20 anos é, de facto, uma história rica e uma história bonita, contrariamente àquilo que muitas pessoas possam, por vezes, enfim, pensar ou sentir. Eu acho que, pelo menos é isso que eu sinto, que há uma história bonita. E é uma história bonita porquê? Porque, na verdade, estes compêndios, tendo já mais de 20 anos, mantiveram-se na sua estrutura essencial e no seu espírito, na sua filosofia, incólumes, continuando sempre a respeitar uma trave mestra, que foi uma trave que foi orientada num determinado sentido e
com a ideia de respeito por este cruzamento de que eu falei há pouco, dos valores da cultura chinesa com toda a presença portuguesa e, portanto, que houve esta miscibilização destas culturas e destes valores. E, na verdade, estes compêndios têm mantido esta trave mestra sem, quando se entendeu adequado e oportuno, introduzirem-se algumas inovações e introduzirem-se algumas novidades. Portanto, esta história de 20 anos, repito, é para mim rica, é para mim bonita, é para mim muito interessante e, portanto, eu sinto-me, de certo modo, bafejado pela sorte por poder estar a experienciar de novo esta vivência passados estes anos. Bom, como eu referi há pouco, o direito penal de Macau, nestas duas vertentes, na substantiva e adjetiva, tem esta história de 20 anos, sendo que o Código Penal, como todos saberão, portanto não estou aqui a dizer nada de novo, foi aprovado pelo Decreto-Lei 55/95/EM de 14 de novembro, sofreu algumas alterações, sendo que a última ocorreu com a Lei número 8/2017. Este Código Penal, também como todos sabem, portanto não é nenhuma novidade que eu estou a trazer, seguiu muito as traves mestras do Código Penal português, e por isso, portanto, há muitos parâmetros que constam do Código Penal que são muito semelhantes ao Código Penal português, sem se ter deixado de ter o cuidado, na verdade, de absorver e de interiorizar no diploma os valores próprios da comunidade a que se destina. Portanto, parece que por todos reconhecido um diploma marcado por uma visão humanista e inovadora, refletindo a tradição jurídico-penal do território, espelha o respeito pelos direitos fundamentais e pelos valores da tolerância e do humanismo, denotando um sentido pedagógico e ressocializador do sistema penal, respeitando os direitos de personalidade dos condenados e apelando ao seu empenho para evitar a reincidência. Creio que estas notas são absolutamente claras no Código Penal ao longo dos diversos preceitos que o mesmo encerra. Apresenta-se como um figurino com uma estrutura e linhas de orientação claras e objetivos, portanto não vou perder muito tempo com a questão da estrutura, dizer que tem uma parte geral, tem uma parte especial, composta por isto, composta por aquilo, porque acho que isso não tem grande interesse, portanto tem interesse para aquilo que eu escrevi, eventualmente, mas para estar aqui a partilhar convosco, penso que posso ultrapassar esta parte. Quanto às linhas, aqui gostaria de fazer algum enfoque, quanto às linhas de orientação deste diploma ou deste compêndio, penso que despontam essencialmente as seguintes. É de facto um diploma envolto de um sentido humanista e inovador, portanto, ou seja, consagram-se claramente dispositivos que encerram o respeito pelos direitos fundamentais das pessoas, valores do humanismo, de tolerância, de primazia da liberdade. Há uma clara preocupação da responsabilização penal com base na culpa. Aliás, o próprio Código explicita claramente que as penas têm como limite máximo a culpa. Há, de facto, a consolidação de um sentido pedagógico e ressocializador do sistema penal. Portanto, a pena visa como é vista como um fator de ressocialização, portanto, respeitando os direitos e a personalidade do condenado, e apelando-se à adesão do condenado ao cumprimento das regras que decorrem de um determinado sancionamento, a proibição expressa da pena capital, bem como de penas ou medidas de segurança de caráter perpétuo, portanto, ou seja, isto tem a ver naturalmente com a ideia que está inerente aos fins das penas aqui no ordenamento jurídico penal de Macau e, portanto, a ideia que lhe está inerente é, de facto, a reintegração do condenado, a ressocialização do condenado, ou seja, receber mais tarde o condenado na sociedade, de forma a que ele, enfim, siga, a partir do percalço que teve, siga o seu percurso normal, dentro das regras que são as regras inerentes ao bem viver. A pena de prisão como último recurso, portanto, ou seja, há uma clara opção do legislador no sentido de que
estando em concurso a possibilidade da aplicação de uma pena não privativa da liberdade e uma pena privativa da liberdade, o aplicador do direito deve dar primazia à pena não detentiva, portanto, à pena não privativa da liberdade. Aliás, mesmo em situações em que os tribunais decidem aplicar uma pena privativa da liberdade, caso sejam reunidas as condições, os tribunais devem optar pelas chamadas penas de substituição. Aqui em Macau, enfim, o ordenamento jurídico prevê apenas as chamadas penas de substituição em sentido próprio, portanto, não havendo, na verdade, as penas de substituição em sentido impróprio. Eventualmente poderá ser uma questão que pode mais tarde ser discutida, porque de facto as únicas penas de substituição que existem é a pena de multa e a suspensão da execução da pena de prisão nas suas modalidades que a lei prevê, que são 3, portanto a pena de suspensão da execução pura e simples, sujeita a obrigações e a suspensão da execução da pena baseada num plano individual de readaptação. Portanto, não há, na verdade, no ordenamento jurídico de Macau, não há chamadas penas de substituição em sentido impróprio. Eventualmente, não sei se sim nem se não, poderia ser uma questão que se podia ponderar. Pese embora mesmo no ordenamento jurídico português, já há relativamente pouco tempo, algumas destas penas que existiam, penas de substituição em sentido impróprio, deixaram de existir. Eram chamadas prisão por dias livres, semi-detenção, enfim. Bom, mas isto é apenas uma reflexão em voz alta. E, por último, temos as sanções criminais correspondentes às especificidades e características próprias do território. Acho que este aspecto é, de facto, um aspecto importante de nós abordarmos, porque... Eu não sei se vou respeitar o tempo. Continua. Penso que sim. Que é importante pensar, porque, de facto, há, às vezes, alguma tendência, que é uma coisa com a qual eu me tenho confrontado, às vezes há alguma tendência para para comparar determinadas realidades em termos de punição e em termos de penas correspondentes a determinado tipo de ilícitos. Na verdade, a solução que se seguiu, ou o caminho que se seguiu no ordenamento jurídico de Macau em relação a determinado tipo de criminalidade, penso eu que teve a ver exatamente com as características específicas e com o significado que determinada criminalidade pode assumir na realidade aqui em causa. E, portanto, acho que este aspecto é um aspecto importante a salientar. Desponta-se um direito substantivo de coloração marcadamente europeia, seguindo os padrões da família de direito romano-germânica, bebendo em muito, como se disse, do edifício jurídico português. Quadro este que, por vezes, ao que sei, tem disputado algumas críticas em termos de adequação à realidade a que se destina, sendo certo que aqui, até citando ilustres juristas de Macau, parece que há alguém que afirma que o direito de Macau não se trata de um direito de Macau, da região administrativa especial de Macau, mas antes de um caso de transplante jurídico. Estas palavras não são minhas. Estou a citar eminentes juristas daqui de Macau até, mas antes de um caso de transplante jurídico, onde as normas jurídicas são retiradas do ambiente social original e enxertadas numa realidade alheia. De um outro lado, diz-se que não é assim, portanto que o direito penal, e nomeadamente o Código Penal, deu acolhimento a valores essenciais da comunidade a que se destina e, portanto, que é de facto um modo eloquente de estabelecer o compromisso necessário entre o arquétipo único da realidade histórica e cultural e social do território e o respeito por linhas de orientação internacional comuns às mais variadas ordens jurídicas de famílias distintas, de famílias jurídicas também distintas. Eu tendo a sufragar este entendimento, ou seja, que na verdade há aqui um compromisso entre estes vetores de ponderação. Uma outra dimensão, não me vou alongar muito sobre isto, mas que eu gostaria de partilhar convosco, uma outra dimensão que também me parece importante salientar em termos do ordenamento jurídico penal de Macau e, portanto, que tem vindo a ter alguma acuidade, refere-se ou respeita ao chamado direito penal secundário. Neste momento, e se eu não estou enganado, existem na RAEM 22 diplomas legais avulsos,
onde se prevêem os mais variados ilícitos criminais e, obviamente, estes diplomas se destinam a regular áreas específicas da vida e, portanto, foi necessário intervir para, enfim, para regular estes aspectos. Estes diplomas também, da leitura que eu faço deles, também encerram uma outra dimensão, que é o facto de, na maioria deles, para não dizer em todos, é clara a opção do legislador no sentido de proceder à imputação da responsabilidade penal a pessoas coletivas. Sendo que, a este nível, enfim, parece que terá sido a opção do legislador, de certo modo, seguir as odiernas tendências por esse mundo fora de entender que as pessoas coletivas também são passíveis de serem, enfim, responsabilizadas criminalmente per si, porque as pessoas coletivas acabam por assumir, enfim, uma realidade própria e uma realidade, enfim, específica que vai muito mais além do simples somatório das personalidades individuais que a compõem. E, portanto, estes diplomas avulsos tratam, acho que, enfim, de uma forma até bastante detalhada, esta matéria da responsabilidade criminal das pessoas coletivas. E, portanto, a RAEM, penso que em diversos domínios da vida, teve essa preocupação de legislar e de acalentar esta solução no sentido de também serem responsabilizadas as pessoas coletivas. Fazendo agora apenas uma observação em linha relativamente ao direito penal adjetivo. Obviamente que temos que fazer sempre referência ao Código de Processo Penal de Macau, da RAEM, aprovado pelo Decreto-Lei 58/95/EM de 14 de novembro e que foi alterado em último há muito pouco tempo, portanto, pela Lei número 4/2019. Foram alterações pontuais, mas houve alteração desse diploma. Também aqui atrevo-me a dizer que o paradigma seguido foi enfim, uma solução muito semelhante ao edifício processual penal do ordenamento jurídico português. Este complexo normativo assume, de facto, características muito diferentes daquelas que existiam até então. Portanto, o que estava em vigor até então, este Código de Processo Penal, era o Código de Processo Penal português de 1929, que todos aqueles que tiveram a oportunidade de trabalhar com ele, incluindo eu e o Dr. Gil também, tinha, de facto, uma estrutura completamente diversa, portanto, e uma filosofia completamente diferente. Este código, enfim, tem uma outra dimensão, se é que eu posso utilizar esta expressão, e eu salientaria apenas estas notas. Com o Código de Processo Penal novo, digamos assim, o apuramento dos fatos em sede de inquérito passou a ser, portanto, o momento decisivo na conformação do objeto do processo. Há um claro alargamento dos poderes do Ministério Público e dos poderes dos órgãos de polícia criminal na investigação. Há também uma preocupação de atribuir aos diversos participantes no processo um claro estatuto de sujeitos processuais, nomeadamente relativamente aos ofendidos, com a figura do assistente, que lhe é conferido um papel ativo e participativo na intervenção processual. E, de facto, houve uma deslocação do papel mais interventivo e pronto do juiz para a fase do julgamento. Poder-me-ão perguntar assim, bom, e a fase de instrução? Sim, a fase de instrução, o senhor juiz também a dirige, mas a fase de instrução é uma fase facultativa e, portanto, não existe sempre, só existe quando há requerimento do arguido, no caso de haver acusação, ou requerimento do assistente nesse sentido, no caso, por exemplo, de haver arquivamento. Bom, e, portanto, esta fase de instrução não é uma fase obrigatória e, por conseguinte, portanto, toda a filosofia do Código foi no sentido de transportar
a intervenção do Sr. Juiz para este momento solene que é o julgamento. Este caminho, tanto quanto eu pude apurar, este caminho seguido também para o ordenamento jurídico da RAEM, não foi assim muito pacífico na altura, porque tive acesso a um relatório preliminar da Comissão de Justiça e Segurança da Assembleia Legislativa, que, a dado passo, diz que era necessário proceder ao cotejo deste modelo com a realidade local, nomeadamente quanto aos seus hábitos, vivências e práticas. Enfim, isto seria, com certeza, ao tempo, alguma cautela que se queria ter. Aliás, esta cautela não deixou de acontecer também no domínio do ordenamento jurídico português, onde este Código de Processo Penal foi beber alguma influência, mas é óbvio que ao longo do tempo penso que se tem mostrado claro que, na verdade, era bom ter cautelas, mas se tem mostrado claro, penso eu, que da prática judiciária que as coisas têm funcionado e, na generalidade, têm funcionado bem. Assim, portanto, observando-se que os códigos incorporam, e quando estou a falar agora nos códigos, estou a falar em sentido amplo, incorporam e assumam e conservam o que de mais constante, perene e imutável se contém num sistema, maiormente no sistema penal, pelas suas específicas particularidades, e relacionadas com a ideia de última ratio de intervenção, e seguindo a linha de determinado pensamento, como, por exemplo, o professor Figueiredo Dias, que diz que os códigos, nomeadamente os códigos penais, devem durar mais que as pirâmides do Egito e até que as muralhas da China, ou como Cunha Rodrigues também diz que os códigos penais são duradouros repositórios de cultura. É óbvio que a ideia é no sentido de manter as linhas mestras de um determinado caminho seguido, sempre que isso assim o aconselha, mas nada disto invalida que, em determinados momentos, a realidade que aflora, a realidade social, económica, cultural, enfim, o surgimento de determinado tipo de valores e determinadas formas de ser e estar na vida não invalida que, apesar de se ter esta filosofia, desta leitura do que é que são os códigos, não invalida que se possam fazer alterações e que se possam introduzir novidades. E é aí que eu agora vou entrar, portanto, em algumas novidades que tiveram acolhimento, que foram acalentadas, quer no Código Penal, quer no Código de Processo Penal da RAEM, depois da sua feitura e da sua entrada em vigor. Não querendo maçar-vos muito, apenas escolhi aqui algumas notas, quer a nível do direito adjetivo, de substantivo, quer a nível do direito adjetivo, e vou tentar ser o mais breve possível, porque penso que já estou a ultrapassar o meu tempo, não é? Bom, portanto, vou fazer assim uma visita muito rápida. Eu escolhi como aspectos que me parecem dignos de reflexão em termos de inovação no ordenamento penal, a Lei 11/2009, que é a Lei do Combate à Criminalidade Informática. E porquê? Porque, na verdade, todos nós hoje em dia sentimos que cada vez mais somos, potenciais vítimas da utilização da informática e da prática criminal generalizada utilizando estes mecanismos das tecnologias de informação e, portanto, penso que esta opção legislativa tem algum significado. A Lei de Prevenção e Combate à Violência Doméstica, a Lei número 2 de 2016 e, finalmente, a Lei número 8 de 2017, que procede a uma alteração ao Código Penal em determinada área específica. Para não me alongar muito, vou já diretamente à Lei da Prevenção e Combate à Violência Doméstica, que me parece que esta lei, de facto, teve um objetivo claro de enfrentar um flagelo que cada vez mais se vem sentindo, e aqui faço uma pequena nota. Não me parece que este flagelo da violência doméstica se venha a sentir mais do que nos dias de hoje, quer no ordenamento, quer na sociedade da RAEM, quer em qualquer outra sociedade. Não me parece que este flagelo se venha a sentir mais do que há muitos anos atrás. O que acontece é que há um maior conhecimento, há uma maior divulgação, há uma maior presença de informação e, portanto, as pessoas deixam de estar escondidas no recato do seu lar e da sua casa e da sua família, seja a família alargada ou não,
e, de certo modo, aparecem mais. Portanto, talvez por aparecer mais, houve necessidade do legislador de ter uma intervenção. Penso que as novidades ou as notas importantes deste diploma se resumem basicamente àquilo que até está definido no artigo 1º, o objeto do diploma, que é enquadrar o âmbito de intervenção das entidades públicas, tipificar o crime de violência doméstica, consagrar um regime sancionatório, fixar medidas de proteção e assistência às vítimas e estabelecer regras processuais específicas. E aqui nas regras processuais eu tinha mais coisas para dizer, mas só ia chamar aqui à colação esta questão das regras processuais específicas. Noto com alguma... como direi, notei como nota notei que seria, houve enfim, por parte do legislador não se seguiu uma linha de considerar os processos relativos à violência doméstica como processos urgentes, ou seja, não há uma norma clara, expressa na lei a dizer que estes processos são considerados processos urgentes. Mas também não sei se é necessário ou não, porque o diploma, a dado momento, quando está a falar das especiais medidas de coação que podem ser aplicadas no caso dos crimes de violência doméstica, sujeita os prazos de vigência das medidas de coação aos prazos da prisão preventiva. Aos prazos relativos já à medida de coação de prisão preventiva. Portanto, ao fazer-se este paralelismo, o legislador, embora não tenha dito claramente que estes processos têm natureza urgente, de certo modo conferiu-lhes a natureza urgente. Porquê? Porque se não houver acusação, no caso de ter havido instrução, não for preferida decisão instrutória, nos prazos fixados como máximos para a prisão preventiva, naturalmente estas medidas de coação específicas que estão previstas na lei vão ter que ser declaradas extintas. E com as nefastas consequências que daí advêm. Portanto, eu não acredito que nenhum operador judiciário não tenha essa preocupação e, portanto, necessariamente tratará estes processos como processos de natureza urgente. Bom, relativamente... Havia outras coisas, mas não temos tempo. Relativamente à Lei 8/2017, a alteração ao Código Penal, parece que, enfim, que esta lei... pretendeu, na sua essência, proceder à alteração de várias normas do Código Penal e, necessariamente, normas atinentes com os crimes contra a liberdade e a autodeterminação sexual. Assumindo-se, acho eu que podemos assumir isto como a primeira iniciativa legislativa que encerra, de facto, uma revisão parcelar do compêndio em questão. Aqui houve várias notas que orientaram esta intervenção legislativa, desde logo uma que necessariamente teve a ver com os modernos conceitos que vão surgindo nas sociedades atuais, que teve a ver com a eliminação da diferenciação do tradicional binómio masculino-feminino nos crimes sexuais, e desculpem eu usar esta expressão do binómio masculino-feminino, porque há muita tendência para se dizer questão de igualdade de género, etc. Portanto, eu não queria aqui utilizar esta qualificativa do género, porque o género é muito mais do que este binómio do sexo feminino e do sexo masculino. Género é tudo o que pode acalentar a assunção de um comportamento social e um comportamento cultural, etc., que é muito mais do que este binómio do sexo masculino e do sexo feminino. Portanto, desculpem eu usar esta expressão, mas porque acho que não é correto. Aliás, há vários instrumentos internacionais que definem o que é sexo e o que é género e, portanto, acho que correto é, de facto, fazer esta referência. Depois temos a consagração expressa de determinados comportamentos que se entenderam que necessitavam de tutela penal, atribuindo-lhes sanções de densidade significativa. Foram também tratados aspectos relacionados com a natureza pública ou semipública dos crimes sexuais. Houve um reforço da proteção dos menores e o cumprimento de a tentativa de cumprir determinadas obrigações impostas pelo direito internacional. Não vou ultrapassar tudo o que aqui tenho. Vou apenas fazer agora uma referência à Lei 9 de 2013, que são as alterações ao Código de Processo Penal. Tinha aqui algumas referências que seriam importantes
desculpem a arrogância, que eu gostaria de partilhar convosco, mas a referência que eu vou fazer aqui em relação a esta alteração ao Código de Processo Penal, que adveio da Lei número 9 de 2013, entre outras, apenas vos faço notar a introdução de um novo processo especial que foi criado com o novo Código de Processo Penal, que é o processo especial, o processo simplificado, que de certo modo seguiu a linha do processo abreviado do ordenamento jurídico português. Este tipo de processo tem suscitado na sua prática judiciária, agora estou a falar da prática judiciária portuguesa, tem suscitado algumas dificuldades, mas não deixa de facto de ser um expediente interessante para resolver situações de pequena criminalidade, de pouco significado, e situações que até são simples e, portanto, que podem ser tratadas desta forma, por serem simples, por via do processo simplificado. Bom, por fim, depois podemos falar melhor. Por fim, neste momento que será o último e para não vos cansar muito mais, apenas tinha aqui duas notas daquilo que eu chamo espaço para novos desafios. Já tive a oportunidade de falar no início, quando estava enfim, a trabalhar neste início de conferência, e tinha aqui mais dois aspectos que apenas são aspectos de reflexão, de partilha, que valem o que valem, não mais do que isto. Um deles prende-se com a área relativa ao direito penitenciário, e eu sou particularmente sensível a essa matéria do direito penitenciário, porque fui durante vários anos juiz do Tribunal de Execução de Penas de Lisboa, fui subdiretor-geral de Serviços Prisionais e sempre senti que a matéria do direito penitenciário foi um parente pobre do direito. Mas isso é transversal a vários ordenamentos jurídicos. Há um bocadinho a ideia de que as pessoas são julgadas, são condenadas a uma pena efetiva de prisão ou a uma medida de segurança, vão cumprir e ponto. E, portanto, há como que às vezes uma espécie de esquecimento destas realidades. Macau tem um diploma que trata, até que me parece de uma maneira que é bastante, enfim, bastante consistente, a matéria do direito penitenciário, que é o Decreto-Lei 86/99, do regime de intervenção jurisdicional na execução da pena de prisão e da medida de segurança, de internamento e respectivos efeitos. Mas talvez fosse tempo, repito, isto não é específico do ordenamento jurídico da RAEM, mas é transversal a uma série de realidades. Talvez fosse tempo de todos nós nos sentarmos e pensarmos qual a importância do direito penitenciário e como é que nós vamos fazer. Eventualmente isto poderá ser um tema para uma outra conversa. Outro aspecto que talvez fosse oportuno também refletirmos tem a ver com a matéria contravencional. Eventualmente ponderar-se soluções que não passam pela contravenção, mas que possam passar por outro tipo de expedientes. Bom, agradeço a vossa atenção, peço desculpa se me alonguei demais, peço desculpa se foi muito confuso, mas foi o que foi capaz. Muito obrigado. Muito obrigado. 20 anos do direito penal de Macau enfim, de forma rápida e sintética. Passo a palavra então ao Dr. Gil Oliveira, não é? Advogado de Direito Civil. Só me ponho em pé, porque como vou ler, para não me perder, penso que é melhor estar nesta posição. Os meus agradecimentos ao Sr. Dr. Luís Peçanha, que, por ter coordenado esta, chamemos-lhe conferência, à falta de outro nome. Os meus cumprimentos ao meu colega, Dr. Carlos Lobo. Queria explicar de uma forma muito breve porque é que estou aqui. Estou aqui porque não consegui dizer que não a um desafio que o Dr. Rui Cunha, à saída ali do Clube Militar, apanhou-me e não tive coragem para lhe dizer que não. Mas teria dito se não houvesse uma outra razão, e a razão é esta, é que eu de certa forma fui testemunha da gestação desta menina que tem 7 anos,
Fundação de Macau, a menina dos nossos olhos. Por várias vezes o Sr. Rui Cunha, antes da formação da Fundação, falou comigo, tivemos alguns encontros, não sou o padrinho, mas sou testemunha dessa gestação. Em relação aos presentes, o obrigado por terem vindo, por estarem dispostos, nesta altura em que apetece ir para casa, para me ouvirem, e já um obrigado antecipado pela frustração das vossas expectativas, porque estou convencido que depois de 25 minutos, espero que seja, 25 minutos, meia hora, porque é que eu cá vim, e por isso desde já o meu agradecimento e o meu pedido de desculpas. Vou ler, como já disse e repito, para não me perder, e por isso peço também desculpa, tirando uma ou outra observação, enfim, que já depois do texto ter sido elaborado, que me ocorreu, e no fundo até para ilustrar e não tornar tão maçador. A estrutura desta comunicação, e começa já isto fora do texto, esta primeira observação, ela é complementada com um texto que eu pedi à sua doutora Filipa Guadalupe para imprimir, porque escrevi demais, não consegui ler tudo, e se calhar o mais importante é aquilo que está nas letras pequeninas e que eu não vou ler aqui. Depois, se tiverem paciência, se quiserem guardar e um dia ler, enfim, pode dar a jeito. Então, esta minha comunicação vai centrar... eu também fiquei um bocadinho frustrado porque não foi isto que me foi pedido. Não foi isto que me foi pedido. O que me foi pedido foi que eu fizesse se fosse assim, talvez fosse mais fácil, sem tirar o mérito ao meu excelentíssimo colega pela brilhante intervenção que teve ao falar no sistema penal de Macau. Mas o que me foi pedido era como é que o direito civil ia responder ao desafio da integração na Grande Baía. Isso é muito complicado. Eu tentei para aqui uns arremedos. Portanto, fui um bocado surpreendido quando, enfim, se fosse descrever o sistema, para mim tinha sido talvez mais fácil. Mas vamos ao texto. Começo por enunciar a nossa tradição jurídica, não sem grandes detalhes, técnico-jurídicos, que seriam maçadores, a nossa tradição civilista, o confronto com os outros ordenamentos com que nos vamos debater, o ordenamento de Hong Kong e o ordenamento da China. Pego em dois institutos, de uma forma muito breve, que penso que são legados da nossa herança, um deles a boa-fé, para contrapor com a boa-fé do sistema da Common Law. Um legado que eles têm, que é o trust, e que nós não temos, portanto, de uma forma muito sumária, para ilustrar um bocadinho melhor esta exposição, e depois tentar, a título de arremedo, como é que o nosso direito se vai conjugar neste desafio da construção da Grande Baía. Portanto, a primeira proposição que eu denomino como composta e complexa é a seguinte: perspectiva-se a integração de 3 ordenamentos na denominada Grande Baía como motor de desenvolvimento e fator de integração socio-económico e cultural. No passado dia 19 de fevereiro, foram divulgadas as linhas gerais do planeamento para o desenvolvimento da Grande Baía, Guangdong, Hong Kong, Macau, emanadas do Comitê Central do Partido Comunista Chinês e do Conselho de Estado, no dia anterior, confiando a Macau uma nova missão histórica e uma responsabilidade para os novos tempos. Neste sentido, aponta-se que Macau deve aproveitar as vantagens próprias e desempenhar o papel de motor essencial, assumir a missão base de intercâmbio e cooperação que promove a coexistência de diversas culturas e o seu papel como alicerce do corredor de ciência e tecnologia e da inovação da Grande Baía. Apontam-se datas. A Grande Baía deverá converter-se num polo de classe mundial até 2022 e até 2035, numa área de excelência a nível internacional.
Um pequeno parênteses, vim aqui há dias, na quinta-feira, para saber como é que isto se fazia, para ver se aprendia, como é que era uma conferência, e realmente houve uma conferência interessantíssima sobre a integração económica. E captei estes números que eu acho que vou introduzir aqui, para nós ficarmos com a ideia do gigantismo daquilo que se pretende. Numa área de 56 mil km², 2/3 daquilo que Portugal tem, 89 mil, com uma população de 70 milhões, nessa grande baía que se pretende construir, há um objetivo de atingir um produto interno bruto da região de 4,6 trilhões de US dólares. Mesmo na escala pequena, são 12 zeros. É muito, é muito. Neste momento, apenas para termos uma ideia, é 1,5. E dizia o Dr. Félix Pontes, fazendo as contas, isso implica um crescimento anual de 9% ao ano. É uma coisa espetacular, que não é fácil imaginar. E ele dizia, é possível, mas, e claro, e como economista, sem falar economês, deu-nos conta realmente da projeção desses números. E esse crescimento de 9% ao ano implica o dobro do crescimento de outras áreas a nível mundial concorrentes, que é a área metropolitana de Nova Iorque, a Grande Baía de Tóquio e a Grande Baía de São Francisco, que não chegam a atingir metade desse crescimento anual que para aqui se prevê de 9%. E estamos a partir já de um patamar muito grande. Temos regiões como Hong Kong, Shenzhen, e por isso isto dá-nos a ideia quase assustadora daquilo que nestes próximos 10 anos aí vem. Ora, o problema que me é proposto. Qual o papel do direito, em particular do direito civil, que é um direito comum para os homens comuns, nas palavras de Orlando Carvalho, nesta transformação? Uma ciência que não reflete sobre os seus fundamentos, instrumentos e metodologias é uma ciência moribunda. Palavras também de um outro pensador, Asmer. Perante os desafios que se colocam, impõe-se uma reflexão que, não esquecendo o passado, se mostra fundamental para preparar o futuro e compreender o presente. É pacífico dizer que a sociedade cria as leis e não o contrário. Seguem depois aí nas letras pequeninas uma série de ideias, de teorias, que não vale a pena estar aqui a dizer, e muitos dos presentes, com certeza, que saberão muito mais, a esse nível, para explicar, no fundo, a filosofia do direito. Portanto, causa ou consequência, qual o papel do direito privado na construção deste projeto unificador? Bom, se estáis convictos de que por artes mágicas sairá deste meu modesto contributo alguma solução, prezados circunstantes, será melhor que desde já vos desenganeis, porque para tanto me falta saber, engenho ou arte. A nossa herança civilista. É bom que tenhamos consciência do que temos. Temos 2000 anos de direito romano. 1000 anos marcados pela desordem, terá sido, e multicultura do direito intermédio. 150 anos do Código Civil de Seabra, 1867, ainda em vigor em Goa. 50 anos do Código Civil de 66, também denominado Varela Vaz Serra, obra máter do direito privado de Macau, afirmando a segurança e a certeza do direito, temperadas por uma preocupação equitativa, através de cláusulas gerais e por um conjunto de conceitos dotados de elasticidade bastante para suportar a sua aplicação à diversidade de cada caso. Ainda que baseado no BGB, é o Código Civil Alemão, que entrou em vigor em 1900, esse código depura o melhor das legislações e o melhor da doutrina comparada. Não vale a pena aqui enunciar qual é essa doutrina. Publicada em 1966, em pleno salazarismo, considerou-se que era surpreendentemente avançado para a época. A Corte Magistral de Coimbra, entourage ministerial de Salazar na Justiça, concitou por mais de 2 décadas esforços para produzir talvez a mais bela filigrana jurídica do ordenamento português. Não obstante, a sua marcada ligação ao regime do Estado Novo. Ligação esta que o próprio Almeida Santos, enquanto Ministro da Justiça no primeiro Governo Constitucional, desvaloriza pela carreira e pelo valor dos ministros de Salazar e professores de Coimbra, no fundo, autores ou membros da Comissão.
Basta dizer que a manutenção dos ministros da Justiça, enquanto todos os ministros, havia uma média que rodavam no tempo de Salazar por 4 anos, os ministros da Justiça tinham um período, numa média de 7 anos e tal, como se diz também aí em letras pequeninas no texto e os membros da Comissão. Encontramos nele vertida, no Código de 66, por inspiração da rigidez e severidade alemã, da abertura e enunciação dos institutos e princípios da lei francesa e suíça e da ductilidade italiana, a par de tantas outras influências, a concretização da autonomia da vontade, da personalidade, o seu reconhecimento, da igualdade da situação jurídica dos sujeitos, da liberdade, da autodeterminação, da reparação por via da necessidade da reconstituição dos interesses da pessoa lesada. Projeta-se nele, o Código, a percepção de que o direito como ciência humana se deve centrar nas relações dos homens entre si e com a sociedade. A maneira de pensar o direito, quando ele entrou em vigor, mudara a partir de meados do século XX. Diversos foram os fatores que contribuíram para essa mudança. As perseguições, os massacres e o extermínio individual e coletivo de milhões de seres humanos na Segunda Guerra, o pluralismo, a complexidade da sociedade contemporânea, a derrocada da pretensão da plenitude e da concretude dos códigos, incapazes de darem resposta às aspirações da tutela efetiva dos direitos. Estávamos ainda na era da pré-revolução tecnológica e da informação. E por isso não deixaram de surgir críticas, nomeadamente por ilustres professores e vozes autorizadas, assacando ao Código um sintoma de hipertrofia patológica da abstração por sob o véu da igualização das pessoas, coisas e direitos, não descortinar a diferença. Um desses críticos é, nomeadamente, o professor Orlando Carvalho. Não se acompanham, no entanto, essas críticas na medida em que o Código não perdeu a sua identidade ao encarar os novos desafios, tendo plasticidade bastante para se adaptar e acolher as grandes reformas reclamadas pelos adventos de Abril. Aliás, a evolução operada em Macau é bem expressiva disso mesmo. E não deixamos de restar que, não obstante a obra sublime que o BGB transportava, muitas das soluções da grande reforma, da recente relativa, da reforma de 2000-2001 na Alemanha, já haviam sido contempladas no Código de Varela Vaz Serra. A título de exemplo, o artigo 437, com a base do negócio, a doutrina da base do negócio. A doutrina já a tinha firmado, mas passou só a letra de lei com a reforma 2000-2001 na Alemanha. E entramos no Código Civil de Macau. Essa plasticidade do Código permitiu exatamente o Código Civil de Macau. Compreende-se, assim como foi referido pelo legislador no diploma preambular do Código Civil de Macau de 99, sobre os compromissos firmados na Declaração Conjunta Luso-Chinesa e o princípio da continuidade do sistema jurídico, que se mantivesse a matriz do direito civil, mas também que se procedesse à sua localização ou adaptação. Foi um trabalho ciclópico, sem dúvida. Se temos ou não um novo código, temos aqui à nossa frente alguém que se pronunciou sobre isso, e passo a citar: tendo Macau sido sujeito a um processo de transição política e jurídica e a uma sucessão de estatutos políticos e jurídicos, verificou-se também uma sucessão de estatutos civis e a sucessão de um Código Civil por outro Código Civil, concretizado num processo de inovação de especial relevo no sistema jurídico de Macau. Manuel Trigo, nota prévia do texto comparado do Código Civil. Deixem-me só, que também está nas notas pequeninas, mas só para dar uma ideia, quando preparei este texto, tive a ocasião, eu próprio fiquei admiradíssimo quando pensava, isto é o mesmo Código de 66, o Código de Macau. Não é... Foram mexidos em 2.334 artigos, que é o conjunto dos artigos do Código Civil pré-vigente, de 66, foram mexidos 806 artigos, 34%. Claro, muitas dessas alterações foram alterações, enfim, de expressão, apenas de terminologia, mas isto dá a ideia do trabalho ciclópico e hercúleo que implicou o novo Código Civil de Macau e uma homenagem, uma saudação
a todos os intervenientes, membros da Comissão da Assembleia Legislativa, da Comissão do Código Civil, mas em particular aos autores que no terreno, e estão aí os nomes deles, que eu indico aí no texto, para que a memória não se perca na bruma do tempo. E destaco, nesse novo Código Civil, apenas em traços largos, toda uma nova doutrina sobre a disciplina do negócio jurídico. Em particular, sobre o erro, pedra de toque nesse domínio, em que se introduz uma disciplina moderna e inovadora em relação ao Código Civil de 66. Destaco ainda a inserção dos direitos de personalidade, com uma regulamentação que não constavam da lei básica e por isso mesmo foram levados ao Código Civil, o regime do contrato de promessa, o regime do arrendamento, o regime compulsório e compensatório das obrigações, uma adaptação à modernidade no domínio dos reais, uma profunda intervenção no direito de família e alterações também no domínio das sucessões. Em letras pequenas, em 2 ou 3 páginas, transcrevem-se, para quem tiver curiosidade, concretizam-se essas alterações. Neste interim de 20 anos do Código Civil de Macau, o Código Civil português sofreu 40 alterações. O Código de Macau apenas 2. Significa isto que o legislador de Macau pasmou no tempo ou sucumbiu à vertigem da trituradora legislativa? Nem uma coisa nem outra. A evolução do Código Civil da RAM terá correspondido às necessidades sentidas pelas populações e agentes económicos, registando-se que se trata de matéria por natureza de grande volatilidade e premência nos domínios onde houve alterações. 2, como me referi, propriedade horizontal e arrendamento. Por outro lado, constata-se que Macau, em muitos aspectos, com o Código de 99, regulou matérias que só mais tarde mereceram a intervenção do legislador português. Perante este quadro, podemos dizer que o Código Civil de Macau está bem de saúde e dispõe de créditos que, no entanto, não nos podem cegar em imobilismo bacoco. Oxalá a comunidade jurídica em geral e o aplicador em particular não desbarate as pérolas de que dispõe e as saiba exibir quando chegar o momento. Tomemos um diamante bruto da nossa herança civilista, a boa-fé. Enquanto conceito jurídico radica na bona fides do direito romano. O conceito do Código de Seabra, de 1867, assumiu um caráter ético e assentava numa visão subjetiva da boa-fé. A quer enganar B, quer enganar C, baseado numa posição voluntarista e subjetiva. Com o Código Civil de 66, transmuta-se o alcance do conceito. Fixemos-nos apenas, não vamos falar da boa-fé, não é esse o objetivo, fixemos-nos apenas numa das suas facetas. O artigo 752 não contém uma definição de cumprimento das obrigações, mas do número 1 pode retirar-se que ele se traduz na execução exata da obrigação nos termos previstos para a extinção do vínculo, o que normalmente se traduz na realização da prestação devida. Esta era a noção de Rodrigues Bastos. O cumprimento apresenta-se como perfeito e há uma evolução na doutrina, pela pena de Calvão da Silva, ao dizer que é o que proporciona o respectivo resultado útil ao credor em conformidade com o programa obrigacional. Há aqui uma mudança de intenção e de abrangência do conceito. Nos termos do número 2 do artigo, tanto no cumprimento da obrigação como no exercício do direito correspondente, devem as partes proceder de boa-fé. Só uma à parte. Primeiro falou o direito penal, depois a intervenção foi do direito civil, mas recordo-me aqui de uma expressão de um advogado desassossegado, de Torres Vedras, já falecido, que dizia durante muito tempo, isto vem também a propósito da boa-fé, durante a minha vida toda fiz cível e crime, mas foi no cível que encontrei os maiores criminosos. Trata-se de uma diretiva para o credor, portanto, a boa-fé, para o devedor, para ambos, entre si e na projeção da relação com terceiros. A expressão boa-fé encerra um apelo a um espírito de lealdade, correção, fidelidade, coerência
equilíbrio e proporção que deve existir entre pessoas que se associam e no que implica quanto ao respeito equânime dos direitos terceiros, quer à coordenação entre os interesses das diferentes esferas individuais e entre estes e a coisa pública. Normalmente coloca-se a questão da lisura comportamental antes do cumprimento, havendo deveres que deviam ser observados pelas partes, sob pena de responsabilidade por culpa in contraendo. Hering, a posição de Hering. No entanto, a doutrina obrigacional mais recente tem elaborado sobre os deveres pós-eficazes, englobando o estudo na análise do Instituto a que corresponde o princípio culpa post factum finitum, concretizado na constatação de que, cessado o contrato, ainda se manteriam determinados deveres para as partes, com projeção na sua eficácia jurídica e demais consequências, em particular indemnizatórias. A doutrina da boa-fé está a avançar, portanto, por novos caminhos e com base e com sustentação no direito positivado do nosso Código Civil. Esta teorização sobre a adoção de certos deveres pós-contrato e pós-cumprimento baseia-se em certas decisões emblemáticas do direito comparado. Uma dos finais dos anos 30, duas dos anos 50, nos tribunais alemães, nos tribunais da Alemanha. Eu refiro-as aí de uma forma muito sumária. E o facto é que, a partir desses casos, passou a doutrina a apontar no sentido de que, apesar de os contratos terem cessado e de, pelo cumprimento, terem desaparecido as prestações principais, ocorrem, no entanto, certos deveres de tipo obrigacional que se mantêm e que devem ser cumpridos. E é isto que nos vai explicar hoje em dia determinados fenómenos contratuais que nós assistimos. Então, uma pessoa comprou um carro há 8 ou há 10 anos e agora, por questão de manipulação das emissões, as empresas, o carro está pago, já está fora do prazo de validade, já está um chasso e as empresas estão a recolher os automóveis. Quem diz que os automóveis diz com os aviões, com os sistemas informáticos. E o facto é que são as próprias empresas, é essa a dimensão, que não apenas por uma questão de imagem, também se pode radicar o fundamento dessa atuação preventiva nessas atuações, exatamente nesta doutrina obrigacional. Ora, em Portugal, esta posição tem sido bastante desenvolvida pelo professor Menezes Cordeiro, que desenvolve uma síntese em torno desta problemática da forma seguinte. De uma forma muito sumária, a CPPF, portanto a culpa post factum finitum, nasce em decisões judiciais no pós-guerra. Não é possível fazer assentar uma doutrina do CPPF em disposições sortidas ou em analogia com a culpa in contraendo. Não existe pós-eficácia do dever de prestar principal, mas esses efeitos pode considerar-se que há uma pós-eficácia das obrigações em sentido amplo e assim atender à extinção de certas obrigações dependentes de deveres secundários, de informação, de acompanhamento, mesmo após a execução da prestação principal e especialmente perante uma eficácia continuada, ou então a uma pós-eficácia estrita de manutenção de deveres acessórios, mesmo depois do cumprimento. Da análise da jurisprudência comparada portuguesa, realça o autor determinadas decisões onde estas novas concepções se vêm plasmando, em particular ao nível do serviço médico, do contrato de trabalho, do financiamento, do contrato de agência e da venda de imóveis. Na verdade, noutro passo, a introdução da ideia da base do negócio e a sua alteração é influenciada pela referência à boa-fé. Artigo 437, em Macau 431 do Código de Macau. E forja-se o princípio do equilíbrio financeiro e o princípio da confiança, influenciando domínios como o da própria contratação pública, indo além do domínio privado. Estamos perante um instituto, não tenho conhecimento, eu próprio não o utilizei, também porque não fui solicitado. Isto implica realmente alguma maleabilidade, mas não tenho conhecimento que a vertente da boa-fé
esta vertente da boa-fé tenha tido, neste momento, aplicação nos tribunais de Macau. Confronto com as outras heranças. China interior, muito brevemente. Em 1930, entrou em vigor o Código Civil da China, que se baseara no Código Civil do Japão. Por sua vez, havia sido elaborado com base no Código Civil alemão, do BGB. Veio a ser revogado após a implantação da República Popular da China, mas continuou a vigorar e continua a vigorar em Taiwan. O Congresso Nacional da República Popular da China aprovou em março de 2017 a parte geral da lei chinesa. E a parte geral da lei civil chinesa entrou em vigor em 1 de outubro de 2017 e é uma alteração aos princípios gerais da lei civil de 1986. E constitui o capítulo inicial de um novo Código Civil chinês que se prevê entre em vigor em 2020. Tive a ocasião de passar os olhos, não fiz um estudo exaustivo, mas passar os olhos sobre os institutos dessa parte geral do Código Civil que se perspectiva entra em vigor na China em 2020. E aí se fala no princípio da igualdade, o respeito pela autonomia da vontade, a equidade, a boa-fé, a legalidade e determina-se que os atos jurídicos devem ter em atenção preocupações ambientais e a preservação dos recursos naturais, não deixando de ser limitado pela moral e pelos bons costumes. Noto que estamos no âmbito do domínio privado. Hong Kong, brevíssimos apanhados. Desde já advirto que não pretendo fazer qualquer levantamento dos institutos de que vou falar. Apenas confrontar o que aproxima e afasta esses institutos do nosso sistema da Civil Law com o sistema de Hong Kong da Common Law. Então, voltemos à boa-fé. O não reconhecimento transversal da boa-fé nos sistemas da Common Law compreende-se à luz da sobrevalorização da autonomia privada. Mas essas reticências têm vindo a sofrer algumas exceções. Em certos domínios particulares, até por via da positivação das regras comportamentais de cariz negocial nos próprios contratos ou na lei, no domínio dos seguros, direitos dos consumidores, direito laboral e nas relações fiduciárias. É por isso, talvez, que quando nos apareciam de vez em quando aqueles contratos, são contratos muito extensos, os contratos ali de Hong Kong, com aquelas cláusulas todas, porque tudo aquilo tem que estar previsto. É a autonomia da vontade que vai comandar a relação obrigacional entre as partes. E, portanto, tudo aquilo tem que estar previsto. E o que não está previsto é risco do contrato. A boa-fé não funciona. Não funcionava. Esta constatação é mesmo feita, estou aqui a citar o professor António Barreto Menezes Cordeiro, filho do outro professor, num trabalho ainda recentemente publicado em termos de direito comparado. Mas citando advogados de Hong Kong, em Hong Kong, não raras vezes acontece que nos contratos se apoiem cláusulas, estou a citar, em que se exige que as partes negociem de boa fé, especialmente se o acordo estiver sendo negociado com as partes da República Popular da China. John Ko, advogado em Hong Kong. Depois cito e desenvolvo um pouco o pensamento, e citando um outro advogado, também de Peter Shank, que escreve na revista sobre a matéria, a Common Law inglesa tradicionalmente só reconhecia a boa-fé como um princípio operativo relativo a uma classe limitada de contratos, seguros, emprego e acordos de parceria. Não obstante, a boa-fé, sendo a antítese da imoralidade comercial, nunca esteve longe da mente dos juízes ingleses. Perante este quadro, interroga-se o advogado que também já citei, John Ko, resta saber se os tribunais superiores de Inglaterra ou os tribunais de Hong Kong seguirão o Yam Seng ao reconhecer ou estender uma doutrina de boa-fé no futuro. Na ausência de reconhecimento de tal doutrina pelos tribunais de Hong Kong, as provisões em contratos incorporando boa-fé serão pouco aceitáveis. Tradução livre e mal feita, com certeza, mas percebe-se o sentido. Ora, o que é este Yam Seng? Este Yam Seng é apenas um esclarecimento para isto poder ficar com sentido. Conta-se em poucas palavras. É uma decisão dos tribunais de Londres paradigmática no sistema da Common Law. Havia uma empresa, ITC, International Trade Corporation, que comercializava os produtos do Manchester United, fragrâncias, artigos de toalete, outros produtos, e
não sei se exatamente em franchising, mas o facto é que competia a essa empresa comercializar esses produtos. E no âmbito desses poderes contratuais que tinha, com o Manchester, celebrou um contrato em 2007 com uma empresa sediada em Singapura, um contrato que não era de exclusividade, mas um contrato que lhe permitia comercializar esses produtos para o Médio Oriente, para a Ásia e, em particular, para Singapura, claro, é evidente, e, em particular, para os mercados domésticos de Macau, de Hong Kong e duas províncias do interior da China. Acontece que essa mesma empresa inglesa, a ITC, resolveu celebrar um outro contrato. Um outro contrato com uma empresa, em termos concorrenciais, de uma forma muito sumária, em que esmagava, com um jogo de introdução ou não das taxas aplicáveis e para comercialização desses produtos do Manchester, nomeadamente no aeroporto de Singapura, esmagava por completo as margens que havia negociado com essa empresa Yamseng de Singapura. A Yamseng, enfim, viu-se apertada, recorre aos tribunais de Londres e, pela primeira vez, de uma forma expressa, sem estar previsto no contrato, sem se escudarem em qualquer risco contratual, os tribunais ingleses reconhecem que, por um princípio de quebra da confiança e da boa-fé, a Yamseng tinha razão e tinha direito à rescisão do contrato e às compensações indemnizatórias. Houve depois um outro caso na Austrália, mas este caso é paradigmático e que marca uma evolução. Para nós, talvez fosse muito claro ao abrigo do direito e das normas que nós tínhamos, a resolvermos aquele caso com o nosso direito positivo. Para os ingleses parece que foi tão difícil e ainda hoje não é claro que assim seja. Portanto, temos aqui o contraponto entre dois institutos. Agora, ao contrário, vamos ver o Trust. Apresenta-se como um instituto em que o sistema legal de Hong Kong dá cartas aos parceiros da Grande Baía. O Trust anglo-saxónico é um exemplo perfeito de um instituto fiduciário no seu último estádio evolutivo, tanto numa perspectiva formal como numa perspectiva substantiva. Tratando-se de uma realidade autónoma, com um regime próprio que concede ao beneficiário da relação uma proteção análoga à conferida aos titulares dos direitos reais. Baseia-se, no fundo, naquela prática dos cavaleiros, quando iam para as cruzadas, deixavam os seus bens entregues a alguém que os administrava e quando vinham passados 5 ou 6 ou 10 anos, então queriam reaver os bens e o que era feito durante esse tempo em que eles tinham estado nas cruzadas, em termos de propriedade, em termos de administração e destino desses próprios bens. É aí que radica, no fundo, o Trust. Em 17 de julho de 2013, há uma nova lei em Hong Kong, em que se aprova o Trust Law Bill, que altera a legislação anterior que era marcadamente colonial, dos anos 1934 e 1970, enfim, moderniza todo o sistema do Trust, indicam também as várias vertentes da nova abordagem da lei do Trust em Hong Kong, e o objetivo era dar uma nova vida a um setor que teria sido algo negligenciado por muitos anos em Hong Kong. Uma das principais características da nova lei era aproximar Hong Kong a outras jurisdições offshore, tão apetecíveis para negócios de trust internacional, de modo a fazer de Hong Kong um centro financeiro de renome internacional, que já o é, aliás, como no documento-chave instituidor da Grande Baía se reconhece. A este propósito, apenas um outro parênteses muito rápido, estranhamente, quando procurei o documento, que é um documento-chave, este documento aprovado agora em fevereiro e que estava a ser preparado, quando fui aos sites de Hong Kong, ao governo de Hong Kong, aparece-me logo em inglês todo o texto completo do plano instituidor da Grande Baía. Os objetivos, aquilo que compete a Macau, aquilo que compete a Shenzhen, compete a Cantão. Em Macau não encontrei, em português, claro, não sei se em chinês, não sei se está ou não publicado em chinês, mas penso que isto merece também alguma reflexão. Portanto, no contraponto da Common Law, agora ao contrário, apenas para dizer, e vou saltar aqui por cima, que há uma tese de doutoramento e várias posições doutrinárias, isto para não estar a ler, que, aliás, o Dr. Félix Ponte fez essa referência também, que dizem que o nosso Código Civil, a nossa lei com base, nomeadamente com a aplicação do regime do fideicomisso, que é possível construir contratualmente uma situação de trust, coisa
que há uns anos que era impensável, que o nosso direito não permitia, com o regime fiduciário, o regime real dos bens integrantes do trust. Portanto, quero apenas realçar este aspecto. Aqui, ao contrário, verifica-se também uma aproximação do nosso direito, ou pelo menos temos potencialidades para esgrimir com o sistema da Common Law. Também relacionado com este Instituto, não quero deixar de referir um outro contrato. Parece que ainda não foi aplicado em Macau, mas quando foi o Código Comercial que foi introduzido, nos artigos 917 e 927, que é o da alienação fiduciária em garantia, parece que nunca foi utilizado, porque se dizia em Hong Kong têm essa garantia e em Macau não há. Há no Código Comercial, parece que não é utilizada. Perante isto, que integração? União ou confusão jurídica? Confusão no sentido real do termo, com perda da identidade dos seus elementos atomísticos. Ou não? O pretexto é o desenvolvimento de uma grande metrópole económica na grande baía do delta do Rio das Pérolas. E como polos identificadores e projetando uma livre circulação de bens, serviços e mercadorias. Diz-se no texto. Na parte que respeita a Macau, fala-se em centro de cultura e lazer, centro de inovação e tecnológico, porta para o mundo lusófono, 300 milhões de consumidores no direito de uma matriz comum. Brasil e os países africanos de língua portuguesa. Aqui há também realmente alguma dificuldade. Colhi também da intervenção do Dr. Félix Pontes, que ele dizia que às vezes é um pouco vaga ou difusa a tipificação ou a concretização do projeto daquilo que se destina a cada um dos passos. Talvez por períodos muito grandes, eu tive também realmente essa dificuldade. Umas vezes é um centro de lazer, mas depois houve centro de tecnologia, depois fala-se em centro de medicina chinesa em Jin. Enfim, por outro lado, fala-se plataforma no comércio para os países Não é que o documento não esteja bem feito, nomeadamente tem a chancela do Norte, de Pequim, e, portanto, com certeza que isso nos dá garantias. O defeito será meu, mas há que estudar e há que realmente analisar qual é o objetivo para cada uma dessas 9 cidades, mais 2 regiões, 9 mais 2, 9 cidades, 2 regiões especiais, Macau e Hong Kong, com 4 polos, Hong Kong, Shenzhen, Cantão, Macau. Não se abolindo fronteiras, o que é diferente da eliminação de certas barreiras, e pensamos que isso não acontecerá nos próximos 30 anos. E porquê é que eu digo isso? Até pelas próprias limitações das leis básicas, vistas sobretudo as implicações, e também pelas implicações socioestratégicas que tal abolição implicaria. Ninguém está interessado, muito menos a China, em que acabem as fronteiras. Aí sim, o direito civil tinha que ser uniformizado. Mas não se abolindo fronteiras, abolindo-se apenas barreiras, é possível a manutenção de sistemas distintos, a meu ver. E temos exemplos na União Europeia contra Estados, contra os próprios Estados, são a unificação de ordenamentos ou de regimes jurídicos em determinadas matérias. Portanto, isso é possível fazer-se aqui. Não por via de órgãos legislativos, porque as leis básicas não permitem. Até 2048 em Hong Kong e até 2050. E não estou a ver a China a alterar ou a fazer uma revisão paraconstitucional de alterar as leis básicas a esse nível. Não estou a ver. Então, por via dos acordos interregionais. Em determinadas matérias, aí poderá haver. Um exemplo que também colhi o interesse da outra conferência, que não está aí vertido, apenas para ilustrar, as autoridades não conseguiram fazer um seguro para a ilha de Engine, seguro automóvel. Vejam, por uma questão tão simples como isto. O montante do capital seguro obrigatório para um ligeiro particular em Macau é de 1,5 milhão, na China é de 120 mil e em Hong Kong falou-se em, não fui verificar, mas foi o que se falou aqui, em 100 milhões. E falava uma autoridade em matéria de seguros. Ensaiando uma abordagem. É aqui que se situa a grande dificuldade e o que quer que se diga não passará de mero arremedo. Então indico 6 pontos que, na minha modesta opinião, que podem ser pistas ou caminhos. Cooperação judiciária.
Se a regulação substantiva da vida negocial convive bem com a construção da Grande Baía, como um grande centro económico, etc., etc., suscita dificuldades na medida em que nos deparamos com sistemas judiciais autónomos que julgam, em regra, em última instância. Ora, se a solução não passa de imediato, ou mesmo no médio prazo, pela criação de órgãos judiciais comuns, as leis básicas, então não pode deixar de se reforçar uma cooperação judiciária em matéria civil como ainda não existe. Na verdade, não se compreende, com exceção dos atos de citação e notificação, que não haja um acordo de cooperação em matéria civil com o reconhecimento das decisões cíveis e comerciais entre Macau e Hong Kong. Não assim com a China. Como não se compreende que os mecanismos legais das sentenças de direito privado de sistemas integrantes do mesmo país, China, se sujeitem a uma aplicação analógica das regras de revisão e reconhecimento das decisões como de qualquer outro país estrangeiro. No texto, aí com 3 páginas, letras pequeninas, estão, tirei da imprensa oficial, mas apenas para referência, os acordos que existem neste momento e que foram firmados entre a RAEM e a China continental. Os acordos bilaterais entre a RAEM e a RAEC e apenas um acordo tripartido entre a China, a RAEM e a RAEC, que é exatamente a preparação desta Grande Baía, o que é curioso. Não é? O único é a preparação desta, em que se traçam as linhas básicas sobre esta Grande Baía. Segundo ponto, arbitragem. Bom, eu aqui podia calar-me e dar a palavra ao Presidente da Associação dos Advogados, que tem sido um ponto em que se tem batido, e acho que com muita clarividência e oportunidade, não é por estar presente, diluía se aqui não estivesse, porque tenho ouvido da sua parte realmente essa preocupação e acho que esse é um dos caminhos a percorrer. Mais do que o simples desencontro de vontades que está na sua origem, não deixando de ter uma relevância pública enquanto forma de obtenção da justiça e de pacificação social, pensamos que este é um filão a explorar. Uma vez que os árbitros não se encontram integrados organicamente no Estado, a arbitragem poderia ser a solução para tornear muitas das dificuldades que um processo de integração acarreta, e nesse domínio muito haverá a aprender com Hong Kong. Mais do que o desenvolvimento da arbitragem em cada um dos passos, a sua relevância num processo integrativo teria de passar pela criação de colégios arbitrais, mistos, com competência alargada nos diferentes ordenamentos jurídicos. Se não se lograr atingir este patamar de cooperação arbitral, interessante seria que se estabelecesse um acordo unitário de cooperação entre os 3 sistemas, no que tange ao reconhecimento das decisões arbitrais, que não meramente em termos bilaterais, porque já existe, a esse nível já existe com Hong Kong e já existe com a China. Mas é diferente de um acordo trilateral a esse nível. Visto o reforço do desenvolvimento da Grande Baía com projeção internacional não deixa de ser estimulante, numa ótica de globalização do comércio internacional, que se tenha reconhecido e mandado aplicar a Macau, já em 2007, a Convenção de Nova Iorque sobre o reconhecimento e execução de sentenças arbitrais estrangeiras, como o Dr. Riquito, numa comunicação, num artigo que fez no repertório publicado pela Universidade de Macau, onde ele defende exatamente que se devia aplicar e se devia caminhar para isso. Caminhou-se. A regulação de matérias comuns à Grande Baía. Não se afigura, e estou-me a repetir, que nos anos mais próximos seja possível criar órgãos próprios com competência legislativa para produzir leis que vigorem nos diferentes sistemas sem alteração das leis básicas e dos sistemas a que a China se vinculou. Artigo 2º e 5º das leis básicas e 144 da lei básica da RAEM e 159 da lei básica de Hong Kong. De todo modo, o projetado desenvolvimento pode fazer-se em termos de fontes normativas por via dos acordos interregionais, como também já referi. A Grande Baía pressupõe que haja uma interpenetração aos mais diferentes níveis e é nessas áreas que se impõe uma regulamentação que, a nosso ver, só por essa via se pode concretizar. De todo modo, nesta tarefa de integração sempre importa identificar o papel verdadeiramente destinado à RAEM, neste grande projeto, e analisar os domínios que suscitam eventual intervenção comum. Outras experiências, o direito comparado. Noutras paragens, conseguiu-se uma integração de um ordenamento jurídico, um ordenamento
embora de cidadão a cidadão e não de Estado a Estado, e o caso paradigmático é o caso da União Europeia. Com Estados, com soberanias, mas há um direito comunitário. Postergando por ora a instituição do novo ordenamento jurídico, nesta grande baía, salvando as diferenças, o modelo para iluminar soluções, em particular na identificação das matérias que pressionaram as políticas comuns na União Europeia, pode-se observar numa leitura atenta do documento recentemente aprovado que muitas delas já se encontram elencadas nas linhas gerais do planeamento. Refiro-me à matéria aduaneira, comercial, agrícola, ambiental e, vagamente, também se fala jurídica. Talvez por via desses acordos, em que a fonte normativa sejam os acordos regionais. Quinto ponto de abordagem para esta integração. Empenhamento da comunidade jurídica e da sociedade civil. Não basta criticar sem fundamento, é preciso estudar, para compreender e ajudar a construir. Estudo os textos e propósitos prosseguidos. Estudo as nossas leis e suas potencialidades. Estudo os sistemas com quem devemos emparceirar. Para tanto, é necessário provocar a inteligência e envolver os académicos e os profissionais nesse projeto. E as autoridades têm o dever de estimular o aprofundamento da integração jurídica da Grande Baía. O confronto de situações não pode ficar apenas a cargo das autoridades e dos governos, mas deve envolver a universidade, as diferentes instituições, as associações profissionais, a comunidade jurídica, a sociedade civil em geral. Aos juristas de Macau e aos senhores advogados em particular, cabe-lhes defender a herança que lhes foi transmitida, matriz da sua formação técnico-jurídica, desde logo na conformação formal da vida negocial que os envolva e convoque. Por último, a cooperação profissional interregional passa por um eventual reconhecimento de exercício profissional e de estabelecimento em determinados domínios, na área da Grande Baía, sem os constrangimentos socioprofissionais, associativos e corporativos, segregacionistas e concorrenciais, sendo esta uma matéria, como em tantas outras, em que reconheço, me falta o saber para ir além do atrevimento. Por isso, ficamos por aqui. Obrigado. Eu talvez passasse diretamente a palavra à audiência para tentar ainda recolher algumas questões, apesar do avançar da hora. Não sei se alguém quer aproveitar esta oportunidade para questionar os nossos oradores. Por favor, não sei se há aí o microfone. Muito obrigado. Eu hesitei em pôr questões, ou a questão que eu quero pôr, porque acho que na assistência está gente muito mais capaz de abordar as questões que estão em causa do que eu. Eu apenas poderei, já que ninguém se ofereceu, ou adiantou, eu apenas direi o seguinte: como preâmbulo, como nota, é para mim e para todos nós, creio eu, evidente que quando se diz que o sistema de Macau e de Hong Kong vai mudar, que vai manter-se durante 50 anos, é o que está tratado. Evidentemente que a situação não é, quando acaba o período de 50 anos, no dia seguinte muda-se tudo. Obviamente isto é utópico, não é realista e, portanto, entramos aqui no campo da integração progressiva das regiões. Eu penso que este plano do Grande Delta vai nesse sentido, uma cada vez mais progressiva aproximação das duas regiões administrativas especiais e, no caso das outras 9 cidades, nesse sentido. Mas
penso que nisso haverá muito a fazer. O Dr. Gil de Oliveira apontou muitos aspectos interessantes e precisamente dessas situações. Mas isto, dizia eu, era um preâmbulo, e a minha questão única e simples que eu tinha à partida era o seguinte, e tem a ver com o direito processual, e penso e tem a ver com aquilo que eu acho que é, de facto, um tumor no processo processual de Macau, que é a questão do não recurso quando há julgamentos em primeira instância no Tribunal de Última Instância. E eu, portanto, gostaria de saber da parte dos ilustres palestrantes a vossa posição sobre esta questão da inexistência de recurso nesta situação. Muito obrigado. Muito obrigado. Haverá mais alguma questão, talvez, para continuarmos a recolher questões, dúvidas? Não há, eu passo a palavra, talvez, aos oradores. Bom, eu passo a palavra ao penalista aqui, porque a matéria do recurso, com certeza que se refere aos casos que são esses que estão em cima enfim, que estão implícitos na sua pergunta, que é a matéria de recurso penal para os altos cargos que sejam julgados. Agora já são, apenas com exceção do chefe do Executivo, são julgados na segunda instância. Portanto, há um grau de recurso nas alterações que foram introduzidas na recente Lei da Organização Judiciária, e já estou a falar demais, é apenas para passar a resposta. A possibilidade de resposta portanto, fica apenas o do chefe do Executivo, mas, de qualquer modo, aqui ao meu colega a possibilidade de se pronunciar sobre isso. Muito obrigado. Se eu bem entendi, de facto, a questão está focalizada neste aspecto que o Dr. Gil fez a simpatia de me adiantar, e tem a ver com o duplo grau de jurisdição em relação a determinadas situações e, no caso, neste momento, por força das alterações que são muito recentes, aliás, eu referi essa lei, hoje a Lei 4 de 2019, houve alterações significativas na Lei de Bases de Organização Judiciária, como todos sabeis, e, portanto, neste momento essa questão coloca-se não de uma forma tão abrangente que me pareceu decorrer da sua questão, mas relativamente apenas ao chefe do Executivo. O que eu direi é que é uma opção e que esta solução não é nenhuma solução, enfim, que não exista noutros ordenamentos, incluindo há instrumentos internacionais que expressamente prevêem essa possibilidade, dizendo que quando alguém é julgado na mais alta instância de recurso, o direito ao recurso, digamos assim, pode ceder. Portanto, é uma opção e não me parece que por aí, enfim, possamos achar que é qualquer coisa de inusitado. Como digo, há instrumentos internacionais, nomeadamente o Protocolo número 7 à Convenção Europeia dos Direitos do Homem e, portanto, que diz claramente no seu artigo 2º que, em determinadas situações e quando alguém é julgado em primeira instância pelo Tribunal Máximo, prescinde-se ou é possível prescindir do duplo grau de jurisdição. Portanto, por que é que eu estou a dizer isto? A solução adotada na RAEM não é nada de estranho, se é que eu posso qualificar desta forma. De qualquer modo, já houve efetivamente um passo significativo na última alteração à Lei de Bases de Organização Judiciária, que foi relativamente a todas as outras pessoas que gozavam de prerrogativa especial e continuam a gozar de prerrogativa especial, portanto, a essas foi-lhes conferido o duplo grau de jurisdição. Portanto, é o que me ocorre dizer. Aliás, essa questão é uma questão que não me parece que seja nova, não é? Portanto, quando a Lei de Bases foi construída, nem sequer essa possibilidade existia, não é? Também, portanto, agora já houve um passo
e penso que, sem me querer estar a repetir, penso que a solução encontrada não é nada que seja completamente ao arrepio de todos os mecanismos. Mas essa é a minha opinião pessoal. Muito bem. Mais alguma dúvida, talvez, da audiência? Mais questões? Talvez o avançar da hora não esteja a proporcionar muitas dúvidas, não é? Bem, então se não tiverem mais nada, eu talvez aproveitaria apenas para felicitar os dois oradores pelas brilhantes apresentações e agradecer também a presença da audiência neste, no fundo, festejo do 7º aniversário. O Dr. Rui Cunha talvez vá dizer uma ou duas palavras curtas, não é? Ora, boa noite a todos. É esta a última realização do programa de aniversário e é, ao mesmo tempo, o ponto de partida para uma nova série que é dedicada aos 20 anos da RAEM e que, após este primeiro passo, que eu tenho de agradecer aos dois oradores e ao senhor moderador, ao Dr. Júlio Gil de Oliveira, o meu agradecimento especial, porque, para além do que já revelou, eu tenho de reforçar, é um dos mentores da criação desta fundação. Foram em conversas que tivemos informalmente antes da criação da fundação que eu cimentei a ideia de fazer a fundação porque era importante para o direito de Macau. E hoje tivemos certamente o melhor exemplo de quanto é necessário refletir e refletir muito a fundo sobre o direito de Macau e o seu futuro. Em especial porque desta vez não se trata de simples declaração de princípios. O projeto da Grande Bahia é algo muito mais. É já a ação. E esta ação vai obrigar a Macau a tomar, desde já, uma posição em relação aos ajustes que serão necessários para a integração total num projeto que é grandioso, que é um projeto ambicioso e que terá de englobar também Macau e a estrutura de Macau tal como ela existe. Mas há ajustamentos a fazer. Todos os que estamos em Macau, teremos essa missão de colaborar para que essa integração seja o mais suave e que preserve em Macau o estilo de vida, o bem-estar e a forma como a sociedade civil é orientada e obedece a um sistema legal. É este um projeto que a Fundação tem procurado amparar e fazer, e eu espero que muito mais sessões tenha a presença de todas as pessoas que hoje vieram e muitas mais que trabalham em Macau e trabalham para Macau. Esse trabalho tem de ser feito e as reflexões que aqui foram apresentadas e as questões que foram levantadas, acho que justificam que mais sessões se façam e que os meus agradecimentos ao Dr. Carlos Lobo, ao Dr. Luís Peçanha e ao Dr. Gil Oliveira, por quanto ajudaram este propósito e a Fundação a cumprir um dos seus objetivos. A todos, muito obrigado e obrigado a todos pela presença e, em certa medida, eu faria um comentário. O silêncio que se seguiu
à apresentação, certamente revelou uma coisa, não de que não houvessem dúvidas. Creio que todos nós ficamos cientes de que há muito que pensar e há muito que fazer. E isso devemos à apresentação que fizeram, e eu agradeço a todos os que hoje estiveram e que contamos que venham muitas vezes, porque a Fundação, como muitas vezes eu repito, tem sempre as portas abertas. De propósito, a Fundação tem a parede de vidro e a porta também é de vidro e sempre aberta. Venham, que serão bem-vindos. Muito obrigado a todos.